Eustace Captain Kidd é o pecado do orgulho e, por assim dizer, o sétimo Vegapunk. Nessa teoria a gente vai entender a conexão oculta que existe entre o cientista e o Supernova, e como ele representa o pecado do orgulho relacionado aos outros satélites. Essa é certamente uma daquelas teorias que você olha e fala: meu irmão, que viagem alucinante é essa, e termina com aquele Até que, isso é uma possibilidade. Acho que essa margem para teorias e especulações também é nos grandes tesouros de One Piece. Então, viajando pelos céus de Egghead e pelos mares de Elbaf, vamos entender sobre o Punk 07. Essa é a teoria que mais está fazendo barulho na gringa atualmente, e é óbvio que o Fandom BR também tem que ficar por dentro disso. Como tiveram muitos comentários positivos em relação a ela, decidi trazer aqui para o canal para a gente debater em cima dela. E no final do vídeo vou acrescentar alguns pontos meus próprios a ela, tá? E também dar minha opinião sobre toda essa ideia. Agora, fica ligado que eu sou o Lipe, tá? Esse é o canal Chapéu de Palha e você, meu querido, é aquele bravo que vai deixar aquele like que fortalece pra caramba e também se inscrever no canal se por acaso ainda não é inscrito, se junte a essa tripulação e venha navegar pelos mares do YouTube com a gente, com vídeos diários de One Piece, beleza? Então, sem mais delongas, vamos pra essa viagem, vamos pra essa teoria. Vamos entender qual é a relação entre Eustace Captain Kidd e o Dr. Vegapunk. E não é que os dois estão mortos. Ixi Maria, deveria ter falado isso. O gatilho para esse pensamento de que há uma conexão real entre Vegapunk e Eustace Kidd parte exatamente dessa comparação. Cada satélite tem um número correspondendo a si, partindo do 1 ao 6, com o corpo original e Stella sendo uma espécie de número 0, a base para todos. A partir daí, surgiram diversos pensamentos e tentativas de encontrar relações entre Kidd e Vegapunk, e a comunidade de One Piece conseguiu. Joe Tree Schools, com diversos comentários apontando mais relações, foram os responsáveis pelo que você vai ver agora. Foi criada uma possibilidade real de que Kidd possua uma relação com Vegapunk e não desvirtue de nenhum fato que já foi estabelecido no mangá. Então vamos entender esse cenário, né? Onde é que o Kidd, que é um personagem que já parece ter cumprido o seu arco dentro da história, vai ter uma relação com o Vegapunk, que tá bem próximo ali, né, de concluir também seu arco dentro dessa história. Cadê a conexão entre esses dois? O primeiro ponto que precisamos nos atentar são os fatos. Essa ideia começou a ser especulada desde o primeiro capítulo em que tivemos revelado todos os satélites do Vegapunk, mas só agora, com os últimos acontecimentos do mangá, ela se tornou algo que realmente vale a discussão. Vamos lá. Como muitas pessoas apontaram, não é possível que Kidd seja realmente um dos clones satélites do Vegapunk, porque ele nasceu lá no South Blue. Nós já o vimos quando criança e conhecemos parte de sua história de origem. Que o Oda fez questão, né, fez o pecado ali de colocar só em SBS. Então o Kidd não pode ser exatamente um dos satélites, mas nada impede que ele seja uma espécie de sétimo Vegapunk. Então se esse é o caso, né, como o Kidd e o Vegapunk podem estar conectados? E a resposta parece estar na explicação do Vegapunk sobre a origem das Akuma no Mi. O maior cientista do mundo teorizou que as frutas são a manifestação dos sonhos e desejos das pessoas para o futuro da humanidade. Ainda há muito debate acerca desse levantamento porque não chega a ser algo conclusivo sobre a origem das Akuma no Mi. Existem diferentes vertentes de pensamento que partem desse ponto para justificar a existência dessas frutas. Um dos mais aceitos e provavelmente o mais comum que temos no fandom é que a fruta simplesmente nasce a partir de um forte desejo. Exemplo, há 1000 anos existia uma tribo que vivia numa ilha de inverno e passava todos os seus dias com muito frio. O desejo deles era por fogo, era por calor. A partir dessa forte ambição de todos, surgiu a Mera Mera no Mi, a fruta do fogo, ou a Netsu Netsu no Mi, a fruta do calor. Há muita gente que acredita que essa vontade pungente pode partir de uma única pessoa, como por exemplo, alguém que vivia na pobreza, comia pouquíssimas vezes por mês, passava muita fome e sonhava com comida. Dessa sua vontade enorme, dessa sua necessidade, surgiu a Kuku Kuku no Mi, a fruta do alimento. E por aí vai, né? Igual o cara que desejou ser uma jaqueta. Então se esse for o caso, isso indica que as Akuma no Mi são a manifestação dos sonhos e desejos das pessoas, certo? É como se fosse a personificação dessas necessidades delas. Personificação não, né? Frutificação. A fruta é o sonho, vocês entenderam. Então se isso for verdade, qual seria o sonho de Vegapunk e como ele poderia ser representado em uma fruta do diabo? Sabemos da sua intenção de mudar o planeta com suas últimas palavras gravadas, mas o cientista já bradou seu sonho de verdade.
Vegapunk sonha com um mundo onde haja energia infinita para todos. Lindo demais, maravilhoso, fantástico, mas vamos lá. Qual é essa fonte de energia que Vegapunk sonha em aproveitar? Seria o eletromagnetismo? Há evidências fora e dentro do mangá para chegar a essa conclusão. Há algumas dicas de que o Vegapunk se refere ao eletromagnetismo através do flashback do Kuma, como o próprio mencionando isso enquanto trabalhava no projeto pacifista original. Já no mundo real, é realmente possível aproveitar para converter energia eletromagnética em tensão de corrente contínua utilizável. Se esse for o caso, o sonho do Vegapunk é alcançar a paz mundial através da energia infinita do eletromagnetismo. Esse é o maior desejo do maior cientista do mundo. Então, como seria se esse sonho se transformasse em uma Akuma no Mi simplesmente assim? O poder do eletromagnetismo. Se isso se provar verdade, significaria que ao comer a Jiki Jiki no Mi, Eustace Kid efetivamente herdou o sonho de Vegapunk. Não que seu maior objetivo tenha se tornado alcançar a paz mundial através do eletromagnetismo ou algo desse gênero, isso não tem absolutamente nada a ver com o personagem. Mas o Supernova, por assim dizer, consumiu o desejo de Vegapunk. Essa é a conexão oculta entre o Dr. Vegapunk e Eustace Kid. A Akuma no Mi do pirata é a manifestação do sonho do cientista. É por isso que o 07 aparece no Damned Punk como se de fato fosse uma espécie de sétimo satélite, reforçando a ideia da ligação entre os dois, A Jiki Jiki no Mi é o experimento que Vegapunk provavelmente nunca soube que ele criou, porque diferente de todos os outros que fez em sua vida, esse não partiu de seus estudos, mas sim através da sua pura vontade. Talvez a presença da palavra punk no nome do cientista e a recorrência dessa mesma palavra relacionada ao Kid tenha algum tipo de correlação. Eustace Captain Kid comeu Akuma no Mi, que é a manifestação do sonho de Vegapunk, de aproveitar a energia eletromagnética para encontrar a paz nesse mundo. Ele é basicamente o Punk 07, o pecado do orgulho. Com isso, o pirata representa o último dos 7 pecados capitais que encontramos nos Vegapunk. E antes da gente explicar por que dele ser o orgulho, precisamos pensar rapidamente no último capítulo de One Piece, onde tivemos essa breve menção da York que fez muitas pessoas pensarem que pode haver um 7º Vegapunk. Em meio à conversa com os Gorosei, a traidora comenta sobre continuar cometendo tantos pecados assim. E isso atiçou a atenção de muita gente para a possibilidade de um novo Vegapunk. Detalhe, a palavra utilizada aqui no original em japonês pode ser tanto crime quanto pecado, o que torna essa frase um tanto quanto ambígua. Mas e aí, você conseguiria imaginar por que o Kid seria o orgulho? Eu acho que é muito óbvio, porque essa é uma característica, seja uma falha ou uma virtude, que leva o personagem desde o início. Então o Kid é basicamente desde o começo de One Piece, desde que ele foi apresentado, guiado pelo seu orgulho. É isso que basicamente o conduz como personagem. Isso é muito evidente no personagem de Kid, pois ele constantemente corre para a batalha com grandes ambições e continuamente acaba em cenários onde tem que superar a derrota. Quando foi derrotado pelo Kaido, Kid não deixou ter seu orgulho quebrado e seguiu se opondo ao Yonkou, mesmo sabendo da sua desvantagem. Quando encontrou Luffy em Udon, soube que estava perante a um grande rival e devido ao seu enorme orgulho, não se deixou ficar para trás e competiu com Luffy de igual para igual enquanto ambos estavam aprisionados. E o mesmo orgulho gigante vale para os momentos mais recentes da obra. É aquilo. Mesmo após muito provavelmente ter perdido seu braço contra Ben Beckman, o Supernova de 3 bilhões de berries veio com orgulho pungente enfrentar Shanks e toda a sua tripulação em seu próprio território. Uma ação, digamos, um tanto quanto cega devido à sua presunção derivada de seu gigantesco orgulho. O pecado que Kid representa não é a gula, não é a preguiça, não é a luxúria, não é a avareza, também não é a inveja e nem a ira. Apesar desses últimos dois ainda ser possível relacionar a ele. Eu acho que isso é claro para todo mundo, Eustace Captain Kid é basicamente a personificação do pecado do orgulho. Agora, se essa ideia da conexão entre Kid e Vegapunk for uma realidade, o que isso poderia significar para o futuro do Kid na obra? Muitas pessoas ainda acreditam que Kid e Killer sobreviveram ao ataque devastador de Shanks, mas para vocês eu tenho um recado. O Kid morreu. Brincadeiras à parte, mais ou menos brincadeira, Enfim, caso a dupla de Supernova tenha sobrevivido, isso pode levar a algumas revelações muito interessantes sobre o personagem e trazer ele de volta à narrativa através dessa conexão. O que eu consigo pensar aqui, tentando até equilibrar uma relevância entre ele e o Law é o seguinte:
Luffy é de longe o supernova mais incrível de todos, então ele se mantém incomparável, mas não deixa de fazer parte desse trio que vimos lutar em Onigashima. Ou seja, Luffy é aquele que possui a fruta de Nika, o deus do sol, uma habilidade única nesse mundo cujo poder anteriormente pertenceu àquele que hoje conhecemos como Joy Boy. Em contrapartida, Trafalgar Deepwater Law possui uma fruta mencionada como a Akuma no Mi Suprema, com uma técnica capaz de conceder a imortalidade para alguém. É totalmente plausível que esse poder insano tenha sido utilizado em Imusama há 800 anos e conferido a ele a vida eterna, conferido a imortalidade ao homem que hoje rege o universo de One Piece. E levando em conta o trio, o que o Kid tem comparado a isso? A capacidade de fazer polos negativos e positivos, de fazer uma mãozona enorme de ferro e gritar Punk Gibson. Mas imagina só se, na verdade, essa fruta fosse a fonte de energia antiga que possibilitará que o sonho de Vegapunk se torne realidade. Dessa forma, os poderes de Kid poderiam ter uma relevância muito maior dentro da obra, não se tornando tão destacáveis como o de Luffy ou de Law, mas certamente fazendo uma contribuição enorme para a história desse universo. Na verdade, se a fruta do Kid permitir que o Vegapunk realize o seu sonho, cara, é impossível de dizer que ela não seria, junto com a de Luffy, provavelmente, a fruta mais importante para a humanidade. Além disso, o Kid foi um personagem que, apesar de ser fundamental para derrotar a Big Mom, muitos espectadores ficaram sentindo que ele, abre aspas aí, ficou devendo, e que ainda deve ter mais alguma participação dentro da obra para mostrar de fato ao que ele veio. E aí, o Kid volta para a história através dessa conexão que ele tem com o Vegapunk, ou vai acabar a sua vida ali realmente afundando nas profundezas dos mares de Elbaf, com seu orgulho para sempre entalado na garganta? É isso, o painel que mostra o Kid mais criança revela ele construindo um robozinho na mão. Seria essa mais uma conexão ao Vegapunk? O que você achou dessa teoria maluca, cara? Muito louca, né? Com certeza tem alguns pontos bem legais e que levantam discussões interessantes sobre os personagens, mas eu acho que algumas coisas aí, são quase certas de seguirem por outros caminhos, como por exemplo, a energia infinita que o Vegapunk procura. Ele já sabe da existência do eletromagnetismo e é dado a entender que essa fonte de energia infinita só existia no século perdido, o que muito provavelmente se refere à energia do sol, das batidas do coração de Joy Boy, do ritmo da libertação, que permite, por exemplo, que o robozão se mova. Para mim, essa é uma resposta muito mais razoável do que ser de fato o eletromagnetismo. E outro ponto que me faz ficar meio assim, é que essa teoria se baseia nos 7 pecados sendo representados nos satélites do Vegapunk, só que não é exatamente assim, Eles não representam pecados, mas sim partes do maior cientista do mundo. Vamos entender melhor. Cada satélite é descrito de uma forma, mas não são pecados. Que pecado é o pecado da bondade? Que pecado é o pecado da sabedoria? E para concluir, eu gosto muito do Kid, mas eu não acho que ele precise ter um destaque comparado ao do Law, até porque o Cirurgião da Morte tem um arco gigantesco em que a influência dele é determinante para a história. O desenvolvimento dele em Dressrosa é coisa de maluco. Além de tudo, ele ainda é um D. Acho que se Oda tentar colocar o Kid num patamar próximo ao Law no que diz respeito à importância, vai acabar talvez dedicando muito tempo ao personagem num espaço que já nem existe mais, Parece algo que não é mais cabível a essa altura da obra. E pra ser bem sincero, não parece também que o Oda tem vontade, O cara simplesmente lançou o flashback do maluco em SBS. Enfim, teoria muito louca, cara? Tá sendo muito debatido lá fora, de trazer aqui pra vocês, apesar de eu não achar que isso de fato vá acontecer, tá? Mas assim, se acontecer, cara, que cravada sensacional! Que cravada insana. Se agora, no final do arco de Egghead, aparecer alguma coisa relacionada ao Kid, se por acaso quando o Kid voltar pra história, se é que ele vai voltar pra história, e tiver mostrado alguma relação com o Vegapunk, vai ser mais uma vez insano, tá? Então assim, eu acho que a realidade vai seguir diferente disso, mas obviamente, teoria, especulação, divertimento. O mais importante pra mim aqui é que você tenha se divertido com esse vídeo, tá bom? E que se, cara, você gostou da ideia ou tem algo pra contribuir com ela, deixe aí nos comentários que isso pra gente é extremamente importante. A opinião de vocês, cara, vale ouro, de verdade, tá? Então é isso, muito obrigado por me acompanhar até aqui. Não esquece do like, se inscrever no canal se não é inscrito e a gente se vê sem sombra de dúvidas, exatamente, num próximo vídeo. É isso, galera. Valeu!